A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal, que será certamente um canal para abençoar você e a sua família. Me responda algo. Você se sente protegido pelos exércitos celestiais do reino de Deus? Você e sua família estão acobertados pela proteção que vem dos céus? De fato, você está protegido? Então, vamos fazer uma abordagem sobre esse tema, tomando como base um versículo que se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diante deste versículo, simplesmente ao ouvi-lo, já podemos fazer aqui algumas observações. Observe bem, olhe, preste atenção. Ele disse que nós estávamos sobre o domínio, nós pertencíamos ao império das trevas. Nós estávamos lá, acorrentados, aprisionados. Na onde? No império das trevas. E Ele, Jesus Cristo, nos transportou, nos tirou de lá, nos libertou, nos trouxe para o reino dele, para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então preste atenção, existem dois reinos espirituais, você precisa saber disso. Mas eu ouvi dizer que só o fato nós todos somos filhos de Deus. Deus nos criou, somos todos filhos de Deus. Não caia nessa falácia, nessa mentira, não caia. Acredite no que está escrito. Não vá ouvir falsos profetas que dizem aí, não importa em que você crê, não importa isso, não importa aquilo. Importa sim, porque existem dois reinos. Se existisse um reino só, aí não teria problema algum. Poderíamos fazer o que quiséssemos, que todo mundo estava no mesmo nível, no mesmo lugar. Mas não, ele fala em dois reinos espirituais. Nós estávamos lá no reino das trevas e passamos para o reino da luz. Agora, o que eu quero aqui é fazer uma simples analogia. Preste atenção. Um Estado moderno, para ele ser reconhecido como um Estado, como um país, ele precisa de três elementos. Três elementos ele precisa ter. Quais são? Um país tem que ter um governo. Um país tem que ter também um território. Se um país não tiver um território, não é um país. O Brasil tem um imenso território, um território continental, é um país. Governo, território e nação, um povo. Então, se você observar todos os países que você pode imaginar aí, Argentina, França, Itália, todos eles têm esses três elementos: governo, um território e uma nação, um povo, certo? Então, o império das trevas, o império das trevas é como se fosse um país. Aí eu pergunto a você, quem é o governante desse país? É ele mesmo, o chifrudo, o maligno, o inimigo. Ele é o governante do império das trevas. Império é um país, um governo. Ele é o governante. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus se referiu a ele uma vez como dizendo assim, o príncipe deste reino. Então, sabemos, existe um reino das trevas, existe um império das trevas, cujo governante é o maligno. Agora eu pergunto a você, onde está o território desse país, desse império? Onde está o território dele?
no coração daqueles que são guiados, governados, acorrentados, dominados por ele. Esse país, o território está no interior das pessoas, no coração das pessoas. Então, me diga, e o terceiro elemento? A nação, o povo. Todos aqueles que fazem parte deste império. Todos aqueles que vivem acorrentados, dominados por ele, praticando tudo aquilo que ele ordena, o pecado, indecências, coisas inconvenientes, imoralidades, corrupções, iniquidades em geral, tudo que provém dele, tudo que tem origem nele. Aqueles que vivem segundo esse comando, que são obedientes à natureza pecaminosa do ser humano, que vive na prática de pecados, da imundícia. Então esses fazem parte, completam, formam a nação que ele domina, que ele governa. Então nós encontramos aqui os três elementos. Ele é o governo, ele é o governador, o território é o coração das pessoas que servem a ele, que seguem os seus mandamentos, as suas instruções. E a nação é formada por quem? Por todos aqueles, pela reunião. Como eu já disse, o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado pelo maligno. Infelizmente, a maioria das pessoas deste mundo fazem parte deste governo. Infelizmente. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que aquele que aceita Jesus, que vive nos mandamentos de Jesus, que abraçou o sacrifício de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos esses que aceitam esse sacrifício é transportado para um outro reino. Você pode imaginar assim, o Brasil, aqui, certo? Está na América do Sul. Uma pessoa que sai daqui e vai para a Europa, ela foi transportada para um outro continente, para um outro país. Então, nós antes pertencíamos às trevas, ao reino do império dele. Mas depois que encontramos Jesus, e Jesus transforma o nosso ser, entra no nosso interior, passa a ser agora quem? O nosso governante. O reino das trevas é um, o reino de Cristo é outro, o reino da luz. Agora vamos lá. Primeiro elemento do reino de Cristo, o reino da luz, qual é? O seu governo. Quem é o governante? É o Supremo Filho de Deus, o Altíssimo, o maravilhoso, o eterno, o Santo de Israel. Jesus Cristo é o nosso governante, é o nosso governador, é o governador desse governo, esse governo do Filho, do amor de Deus. E o território? O território é o coração de todos aqueles que obedecem a Ele. Você obedece a Ele? Que nessa manhã o seu coração seja impulsionado a viver para Ele, a ser dominado por Ele, a pertencer a este reino maravilhoso. Não queira ser dominado por sentimentos ruins, por pecado, não. Quando o pecado vier ao seu coração, à sua mente, desejos ruins, pensamentos negativos, impulsos carnais, imorais, tudo aquilo que não convém, que é indecente, que você sabe que vier ao seu coração, você tira do seu coração, você exercita sua mente, prepare a sua mente para neutralizar essas forças, porque você tem que dizer assim, eu pertenço ao reino do Filho de Deus e não ao reino das trevas. Certo? Lute contra tudo que é ruim, tudo que é contrário ao desejo de Deus para a sua vida. Lute contra isso. Entendeu?
aquele que é guiado por Cristo, o seu coração é o território do reino dele. Então, o coração de uma pessoa que vive de acordo com os mandamentos de Jesus é um coração dominado pelo amor, pelo perdão, pela benevolência, pela paciência, pela compaixão, pela repulsa ao pecado. Então, esse coração é o território onde Jesus, o quê? Governa. Que o seu coração seja dominado, seja um território de Jesus. A Bíblia diz, Jesus uma vez falou, olha, o Espírito hoje está com vocês, mas um dia ele estará em vocês. E Paulo depois reforça, dizendo, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vocês? Então aquele que aceita Cristo e vive de acordo com os seus mandamentos, o seu coração é habitado pelo Espírito Santo. E é por isso que ele é um súdito do Rei Jesus. É por isso que ele obedece às instruções da Bíblia. Por quê? Porque há dentro dele um ser divino que o alimenta, que o instiga, que o impulsiona a fazer a vontade do Rei. E depois, o terceiro elemento, a nação, a Igreja de Jesus Cristo. Esta é a nação santa. Esta é a nação redimida. Esta é a nação liberta, salva, lavada pelo sangue do Cordeiro, que em breve deixará essa terra e partirá para o encontro com o noivo Jesus Cristo. Entendeu bem? 3 elementos caracterizam um império, um governo. Governante, território e nação. De qual reino você faz parte? Qual reino você está? Em qual reino você está inserido? Se por acaso você não se sente inserido no reino de Cristo, eu lhe convido nesta manhã a tomar uma decisão. Entre neste reino. Seja dominado por sentimentos bons. Seja dominado pelo Espírito Santo, que ele lhe controle, que ele controle todo o seu ser. Porque dessa forma, olhe e preste bem atenção. Se um país invadir o Brasil, quem vai defender você? Quem vai defender a sua família? Quem vai me defender? É o governo. O governo tem o exército preparado para essa situação. Se nosso país for invadido, o exército entra em campo para nos proteger, para nos defender, para defender as nossas propriedades. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver no reino de Cristo, saiba que Ele é o seu defensor. O exército dele, o exército celestial, os anjos, estão preparados para defender você, para proteger você, para guardar a sua casa, a sua família, a sua propriedade. Que Deus abençoe a sua vida, que você abra o seu entendimento para dizer, eu quero pertencer a este reino, porque assim eu terei a proteção, o amor divino e a proteção divina. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos seus servos, daqueles que temem o seu nome. Amém? Seja protegido por Ele, seja guardado por Ele, que o exército celestial, o exército de anjos de Deus, guardem a sua vida, guardem a sua família. Mas para isso, eu tenho que reforçar, você tem que pertencer ao reino de Cristo. Amém? E você, se ainda não é, seja inserido neste reino, faça parte desta nação santa. Amém? Vamos orar?
Querido e maravilhoso, soberano e eterno Jesus Cristo, nós queremos nesta manhã abençoar essa vida que está aqui agora assistindo a essa ministração. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei qual é o problema que está deixando o seu coração aflito, o seu coração apertado, mas eu sei que se ele entendeu essa mensagem, eu tenho a convicção de que ele tomou a decisão de fazer parte do teu reino. Portanto, Senhor Jesus, abençoa a vida dele, abençoa as suas finanças, abençoa a sua família, protege, guarda, Senhor Deus, faz prosperar nos seus empreendimentos, no seu trabalho, na sua empresa. Deus, guarda a casa, guarda a família desta pessoa. Que os teus anjos acampem ao redor dele, ao redor de todos os seus familiares. Senhor Deus, que toda maldição, que toda a força do império das trevas, que toda a energia dele seja cancelada no nome de Jesus, que toda a intenção, que todo o plano, que toda a engenharia planejada por ele para atingir essa pessoa seja agora cancelada, destruída, sepultada no nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, soberano, o nosso governador, sejam sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, seja protegido, guardado por Ele, em nome do Senhor da glória, Jesus. Se sentiu no coração que essa mensagem vem do trono de Deus, compartilhe-a com outras pessoas. Certamente um dia elas vão agradecer a você, porque, quem sabe, ela não é tocada e transformada pelo poder da palavra. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Deixe também o seu like, faça um comentário aí, diga aí deixa aí suas impressões para que nós possamos a cada dia sermos canais de bênção para você e para a sua família. E que Deus abençoe. Até a próxima.